Bom dia Isa, bom dia a todos. Começando como praxe pelo cenário internacional, eu acho que muitos destaques vindo da economia americana, dos Estados Unidos, né? Então, o primeiro deles político, com a desistência do presidente Joe Biden aí para reeleição, para se candidatar à reeleição e a entrada da Kamala Harris na disputa, aumentou muito a incerteza de um jogo que parecia ganho. A gente nunca vai saber se de fato a corrida eleitoral estava ganha com o Biden, mas quando a gente olha para as novas pesquisas e todas as ponderações que se faz as pesquisas mundo afora aí de anos para cá, mas quando a gente olha para o preço dos ativos, para o mercado de apostas, o fato é que a gente voltou a ter aí uma disputa apertada ou interpretada como apertada. Então, mesmo a discussão macro de cenário, consequências de tarifa, aumento ou não de tarifa, o que acontece no fiscal em cada um, voltou a aumentar aí a incerteza. Quando a gente pensa na economia americana, a gente teve mais um dado fraco de inflação em junho, então depois de um primeiro trimestre de inflação muito forte, a gente teve um segundo trimestre que abriu a inflação foi moderada, sim, ela foi alta, mas considerando o que aconteceu no primeiro trimestre, ela foi moderada, e aí sim, em maio e junho, duas leituras muito fracas de inflação. Fica a dúvida, se essa inflação fraca é só fruto do primeiro trimestre, com inflação muito alta, e agora a gente vai voltar a ter uma inflação moderada, ou se a gente está numa tendência de desaceleração. Quando a gente pensa que a gente teve um segundo semestre do ano passado, com a inflação rodando em torno de 1,9, um primeiro trimestre alto, um segundo trimestre que de novo termina com a inflação moderada, ganha-se convicção que a inflação nos Estados Unidos está desacelerando. Se não está rodando em torno da meta ainda, ela confirma esse diagnóstico de desaceleração nessa estrada esburacada que às vezes ela dá esses soluços. Quando a gente vai para a atividade, o PIB do segundo trimestre surpreendeu positivamente, crescendo quase 3%, com uma resiliência do consumo das famílias depois de um PIB fraco no primeiro trimestre, mas o mercado de trabalho mostrou sucessivas normalizações e terminou com sinais de enfraquecimento. Então, a taxa de desemprego que começou o ano em 3,7 já se encontra em 4,3 e ela subiu 20 bips, 0,2 ponto percentual só na última reunião. Isso disparou aí uma discussão sobre recessão nos Estados Unidos, se o Fed estaria atrás da curva, teria demorado muito para cortar o juro. A gente viu, assim, não linearidades no mercado depois de movimentos vindos do Banco Central japonês. Um dia tudo caiu, no outro dia tudo subiu na mesma. Uma sexta-feira completamente oposta. Uh, perdão, uma sequência de segunda e sexta-feira aí, de sexta e segunda, depois a gente tem uma terça voltando, mas aqui eu já estou falando um pouco de julho, mas não tem, ou agosto, perdão, mas não tem como entrar, não falar de agosto, dado todos os movimentos que a gente teve no começo do mês. Mas o que eu falaria, a nossa visão aqui do Thales, do meu time, que acompanha esses dados de mercado de trabalho muito no detalhe, é que talvez a gente tenha tido um ruído nessa última leva de dados dos Estados Unidos, em função de eventos climáticos, em função aí de aumento de oferta de trabalho, porque a gente viu que a alta do desemprego, ela vem, não de perdas definitivas, de pessoas que foram totalmente desligadas, e a gente também viu muita gente que não foi trabalhar em função de condições climáticas adversas. Esse cara não é contabilizado como desempregado, mas a gente viu que teve coisas aí que o dado ficou meio estranho. Então a gente vai esperar, todo mundo vai esperar, obviamente, os dados do mercado de trabalho de agosto. Na próxima reunião do Fed ele já vai ter essa informação. A gente teve um dado do setor de serviços aí mostrando que aparentemente não tem nenhuma desaceleração abrupta. E quando a gente pensa no cenário macro, não tem nada que sinalize uma queda abrupta da economia americana. Então, no que pese, dificilmente as crises serem antecipadas, as recessões agudas serem antecipadas aí, não parece que esteja nada acontecendo para justificar uma reunião extraordinária do Fed antes, né, um corte de juro antes da próxima reunião, de setembro, ou mesmo por hora um aumento de 50 pontos, um corte, perdão, de 50 pontos, né. Então, o nosso cenário base era que o Fed ia cortar 25, ia ficar parado uma parada em 25. Eu acho que esse movimento do mercado de trabalho, mas também tudo que aconteceu nos mercados, devem fazer com que o Fed olhe menos para o seu mandato de inflação, onde as coisas estão caminhando para a meta, ainda a inflação vai rodar esse ano, sei lá, em torno de 2,5, mas caminhando para a meta, e olhar mais para o mercado de trabalho. Então agora a gente vê sucessivos cortes de 25 aí nas próximas reuniões, 3 nesse ano e cortes sucessivos aí ao longo do ano que vem.
Quando a gente vem, em termos de Europa, sem maiores novidades, então acho que, deve ter um novo descolamento aí, então antes o Banco Central Europeu estava cortando enquanto o Fed estava parado, agora o Fed deve cortar sucessivamente, não vemos no curto prazo o Banco Central Europeu entrando nessa de cortes sucessivos também, deve por hora manter, corta uma, fica parado na outra, corta uma, fica parado na outra. Quando a gente vem para Brasil, bastante coisa aconteceu também. Então, concentrando aqui, primeiro, a atividade econômica se revelou muito forte novamente. Então, a produção industrial teve uma alta super forte em junho. A gente esperava que a indústria ia ser um dos setores mais atingidos pelo Rio Grande do Sul, seja pela indústria gaúcha, seja ah, pelas outras indústrias espalhadas pelo país que ficariam sem peças. E o que a gente viu foi que o crescimento acumulado da indústria, entre maio e junho, foi de quase 1,5 quando a gente pensa em indústria da transformação. Então não é que caiu e depois devolveu, não. O acumulado desses 2 subiu 1,5. Quando a gente olha para o NUSE, para medidas aí, indicadores antecedentes da indústria de julho, a gente deve ter um crescimento muito forte. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, o desemprego seguiu caindo, o CAGED de novo surpreendeu para cima. Quando a gente olha para o salário cresceu no segundo trimestre do ano 2% acima da inflação. Então, nos últimos 12 meses, o salário cresce 6% acima da inflação, mas quando a gente vê na ponta, 8% anualizado. Então, a gente vê um mercado de trabalho extremamente, apertado, numa economia que, se num primeiro momento havia grande margem aí, as empresas conseguiram repassar muito preço desde o Covid, desde a guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente vê agora, sinais mais mistos de como isso pode bater na inflação de serviço. A inflação, a gente teve surpresas positivas e negativas ao longo dessa jornada, mas cada vez mais indícios que esse novo patamar de câmbio deva pressionar aí a inflação. Então, se em algum momento a gente sempre teve ao longo do ano um cenário inflacionário mais pressionado, mas assim, se discutiu-se em algumas casas a inflação em torno de 3%, a discussão agora é se a gente não vai de novo estourar o teto da meta, tá? Então, estamos discutindo isso esse ano, vamos ou não estourar o teto da meta. Trazendo tudo isso para Banco Central, a gente tem um mês que as expectativas de inflação desancoraram ainda mais. A gente tem um mês em que a taxa de câmbio se depreciou ainda mais, então o último Copom, o câmbio utilizado tinha sido 5,35 no Copom de junho, agora no Copom de julho usou-se 5,30, perdão, agora usou-se 5,55 e o real está acima disso, né. E aí, quando a gente vê então as projeções pioraram, aproveitando aí o clima das Olimpíadas, né, o Banco Central ele agora tem um cenário alternativo em que ele colocou um dopingzinho aí, em como ele está avaliando as coisas. Então, ele fez um cenário do que acontece com a projeção dele se o juro ficar parado, mas ele não é comparável com o cenário em que é a Selic do Focus, porque ele está usando um câmbio diferente, uma expectativa de inflação diferente, e mesmo com todo esse doping, a projeção está acima da meta, e assim foi qualificada pelo Copom. Então, o primeiro trimestre de 2026, a projeção está em 3,2 e, de novo, é um 3,2 com doping. Olhando da forma tradicional, está 3,4. Se os agentes por acaso passassem a acreditar que a Selic ia ficar parada pelos próximos 2 anos, ainda assim a gente não vê o nosso modelo 3,2, estaria alguma coisa em torno de 3,3. Para chegar em 3,2 tem que colocar uma apreciação do câmbio adicional, tem que colocar e assim, é super questionável, essa apreciação do câmbio, porque quando a gente olha para o diferencial de juro, a curva de juros já tem a Selic muito acima de 10,5. Coloca que os agentes, enfim, mesmo a expectativa de inflação do Focus vai mexer. A gente viu que o Banco Central está sinalizando esse juro flat e o Focus mal mudou. Então, o Focus que previa uma terminal de 9,5 ano que vem, ou seja, corte de juro, agora prevê 9,75, assim, não está comprando também esse cenário do Banco Central. Então é um banco central com expectativas desancoradas, com uma inflação corrente acelerando, com uma economia superaquecida, e isso é um ciclo muito brasileiro em função de todo o estímulo fiscal que foi dado. O fiscal
continua a arrecadação surpreendendo positivamente, menos pelas medidas do governo, mas pelo crescimento. Então, assim, acho que o crescimento vem surpreendendo e isso vem ajudando o fiscal. E com todo esse cenário, assim, com o PIB caminhando para crescer 3% pelo terceiro ano consecutivo, a gente deve ficar com um déficit primário em torno de meio, né? Então fica sempre a pergunta do que vai acontecer quando a economia começar a desacelerar. Como a gente enxerga essa surpresa de PIB esse ano, né? Por que vai crescer 3%? Primeiro que a gente sempre teve na ponta mais otimista de PIB para esse ano. A gente não tinha 3 na largada, mas a gente estava lá com 2 e alguma coisa em torno de 2, pouquinho melhor. Como se fez esse resultado? Basicamente estímulo fiscal, de novo, né, despesa, o crescimento do gasto vai crescer 6% real esse ano, e corte de juro. Então a gente pisou no acelerador nas duas pontas. Agora nosso cenário muda, né? Eu acho que de um lado o estímulo fiscal é menor, a gente vai pagar menos precatório, vai crescer o gasto, vai crescer os 2,5 do teto mais o precatório. E do lado monetário, com tudo isso que eu elenquei, então expectativas desancoradas, inflação em 2026 piorando, projeção do Banco Central, economia superaquecida, a gente continua não conseguindo ver alguma coisa que não seja um ciclo de alta de juro no Brasil. Então, para qualquer ponto que o Copom esteja olhando, ele está vendo algo que é a ponte alta. A última ata vem nessa direção, ela não sinaliza a ata, ela é alta, ela é explícita em falar que não está sinalizando nada, mas fica lá também que se nada melhorar, se as expectativas não caminharem aí para o centro da meta, em direção à meta, nem ir para a meta, mas caminhar em direção à meta, ou se o real não abandonar esse patamar aí depreciado, o Banco Central corretamente não coloca um threshold, mas lá ele estava falando de 5,55, muito provavelmente o Banco Central ia ter que entrar num ciclo de alta de juro. Tem sempre uma discussão sobre, mas poxa, a gente vai subir juro com o Fed cortando? Essa é a norma, tá, pessoal? Então, se a gente pegar todos os ciclos de alta, todos os ciclos do Fed, desde que temos meta de inflação no Brasil, quase sempre os bancos centrais estão nas direções opostas, tá? Então, tem inúmeras situações em que o Fed estava subindo e a gente estava cortando, e que o Fed estava cortando e a gente estava subindo. Uma delas, em 2008, por exemplo, hã, o Fed estava cortando juros já com a crise do subprime, a gente estava subindo aqui. O mundo mudou um pouco de lá para cá, mas o principal ponto é o Banco Central aqui vai ter que subir juro por expectativa desancorada, economia superaquecida e inflação subindo. Nada disso é resolvido com um corte de juro do Fed ou com uma recessão americana. Pode-se discutir, mas o câmbio não aprecia nesse caso? Aprecia um pouco, sim, mas a gente está falando do primeiro trimestre de 2026, então acho que ah, não vejo alternativas. Claro que a transição do Banco Central é complicada, então a gente tem um presidente novo a ser indicado. O governo vem dando sinais muito positivos nessa direção, de antecipar essa decisão. Acho que tem um nome favorito que já está lá dentro, e que seria um nome, acho que agradaria o governo, agradaria o mercado. Uma vez definido esse nome, o Banco Central entraria aí no ciclo de juro, de alta de juro. E seria até positivo para a construção de credibilidade dos novos indicados, que até agora só cortaram juro, entrariam aí. Ficava esse questionamento: poxa, será que a nova diretoria vai ter mandato para subir juro? A gente não tem dúvida que terá, e deve começar a subir o juro já em setembro. Caso a indicação não seja feita agora em agosto e demore mais um mês, pode ser que o Banco Central opte por começar a subir o juro na reunião seguinte, no comecinho de novembro, teriam duas reuniões. Esse alongamento aí traria seus riscos. Então, acho que o custo já está muito alto da decisão. Acho que cortar o tanto que cortou se mostrou uma decisão ex post incorreta. É fácil falar agora, olhando o que aconteceu, mas assim, o juro no Brasil está num patamar errado e a gente não tem dúvida que o Banco Central vai corrigir isso. Nosso cenário aqui tem 4 altas de 25 a partir de setembro, um viés de alta, uma chance boa de ter que subir mais do que isso. E se começar a subir um pouco depois de setembro, na reunião de novembro, provavelmente vai ter que subir mais. Mas é isso aqui do nosso lado, então, consolidando, a gente não vê uma iminente recessão nos Estados Unidos, recessão aguda, a gente vê o Fed cortando de 25 em 25 numa economia que vai sim desacelerar, hã, mas assim, o corte de juro vai ajudar um pouco nesse sentido. Quando a gente vê Brasil, um fiscal melhor por conta de crescimento, todas as medidas que o governo anunciou aí, que iam arrecadar 168 bi, todas não, mas assim, toda aquela parte de CARF, transação tributária, tudo isso aí não vai arrecadar coisa nenhuma nesse ano, mas ainda assim a atividade vai ajudar na arrecadação. E Banco Central, assim, tudo piorou do ponto de vista de um Banco Central. Então, é um custo muito alto de credibilidade você se distanciar muito
da clareza do cenário de alta de juro, e a gente acha que isso acontece já em setembro, podendo de novo, dependendo de quanto tempo o governo leve para indicar o futuro presidente, pode ser que demore uma reunião a mais, mas aí vai ter que subir mais também. É isso aqui do nosso lado, um abraço a todos, sempre deixando aqui a mensagem para vocês seguirem o nosso canal da Asset para assim receberem os avisos de todo o conteúdo que aqui é gerado. Passo aqui para o meu colega Júlio Fernandes.